O poder das emoções e o desafio das ofensas. Você já foi ofendido. Todos nós já fomos. Às vezes por estranhos, outras vezes por pessoas próximas. E quando isso acontece, algo dentro de nós se agita. O coração acelera. O rosto esquenta. A mente começa a construir respostas afiadas, como se estivéssemos nos preparando para uma guerra verbal. Mas e se eu te dissesse que esse impulso, essa reação emocional, é exatamente o que te prende? Que o verdadeiro poder não está em responder, mas em dominar o que acontece dentro de você? No estoicismo, aprendemos que não são os eventos externos que nos afetam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E isso é libertador, porque significa que ninguém tem poder sobre você, a não ser que você entregue esse poder. Quando alguém te ofende, o que está sendo atacado não é você, mas uma ideia que o outro tem de você, uma projeção, um reflexo distorcido. E se você reage com raiva, com dor, com ressentimento, você está dizendo: eu aceito essa versão que você criou de mim. Mas o homem estoico, o homem consciente, não se curva diante de palavras. Ele observa, ele respira, ele escolhe. A maturidade emocional começa quando você entende que nem toda provocação merece resposta, que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos, que a sua paz vale mais do que a sua razão, e que muitas vezes a melhor resposta é seguir em frente, intacto, enquanto o outro se afoga na própria necessidade de te atingir. Mas isso não significa ser passivo. Não significa aceitar desrespeito. Significa agir com estratégia, com inteligência emocional. Significa saber quando falar e quando calar, quando se impor e quando deixar que o tempo faça o trabalho. Porque o homem que domina suas emoções é o homem que domina o mundo. 2. O que é uma ofensa? A psicologia por trás da provocação. Toda ofensa carrega uma intenção: provocar dor, desestabilizar, diminuir. Mas ela também revela mais sobre quem a profere do que sobre quem a recebe. Um homem que ofende está, na maioria das vezes, projetando suas próprias inseguranças. Ele tenta te atingir porque não consegue lidar com o próprio vazio. E quando você entende isso, algo muda. Você para de levar para o lado pessoal. Você começa a enxergar a ofensa como um reflexo, não como uma verdade. A psicologia nos mostra que o ser humano reage emocionalmente a estímulos que ameaçam sua identidade. Mas o homem que constrói sua identidade com base em valores sólidos, honra, disciplina, propósito, não se abala com palavras. Ele sabe quem é. E quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. A ofensa só tem poder quando encontra um ego inflamado. Quando você está em paz consigo mesmo, as palavras dos outros batem e caem. Elas não encontram espaço para crescer. E isso é treino, é prática, é consciência. 3. Estoicismo na prática. Como reagir com sabedoria. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em seu diário: se alguém me ofende, é porque eu permiti que isso me afetasse. Essa frase carrega uma verdade profunda. O estoicismo não é sobre se tornar frio ou indiferente. É sobre se tornar consciente. É sobre entender que você não controla o que os outros dizem, mas controla completamente como isso te afeta. Na prática, isso significa respirar antes de reagir, observar antes de julgar, escolher antes de agir. Quando alguém te ofende, você tem 3 opções: reagir com raiva, se calar com ressentimento ou responder com consciência. A terceira é a mais difícil e a mais poderosa. Responder com consciência é não se deixar levar pelo impulso. É entender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em brigas inúteis. É saber que sua paz interior é mais importante do que vencer uma discussão. 4. A diferença entre repressão e domínio emocional. Aqui é importante fazer uma distinção. Dominar suas emoções não é o mesmo que reprimi-las. Reprimir é empurrar para dentro, fingir que não sente, acumular até explodir. Dominar é reconhecer, entender e escolher o que fazer com aquilo,
O homem estoico não nega suas emoções. Ele as observa. Ele as estuda. Ele as compreende. E então, ele decide. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Reprimir emoções pode te tornar amargo, distante, explosivo. Dominar emoções te torna centrado, firme, respeitado. As pessoas sentem quando você é um homem que se conhece. Elas percebem quando você não se abala por qualquer coisa. E isso inspira. Isso atrai. Isso transforma. 5. Exemplos históricos e modernos de homens que dominaram suas emoções. Pense em Nelson Mandela. Preso por 27 anos, humilhado, atacado. E quando saiu da prisão, escolheu o perdão. Escolheu a paz. Escolheu a construção. Isso é domínio emocional. Pense em Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração nazistas. Ele escreveu: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a resposta. E nessa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Pense em homens que você admira. Eles não são os que gritam mais alto. São os que mantêm a calma quando tudo desmorona. São os que não se deixam levar por provocações. São os que sabem que o verdadeiro poder está no controle interno. 6. Como desenvolver resiliência emocional no dia a dia? Resiliência emocional é como um músculo. Você precisa treinar. E esse treino começa nas pequenas coisas. Quando alguém te corta no trânsito e você escolhe não se irritar. Quando alguém te critica injustamente e você escolhe não se defender. Quando alguém tenta te provocar e você escolhe sorrir e seguir em frente. Essas pequenas escolhas constroem um homem forte. Um homem que não se dobra. Um homem que inspira. Práticas como meditação, journaling, escrever sobre seus sentimentos, leitura estoica e exercícios físicos ajudam a fortalecer esse músculo. O corpo e a mente estão conectados. Um corpo disciplinado ajuda a construir uma mente disciplinada. 7. O silêncio, como arma e escudo. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar. Ele confunde o agressor. Ele protege sua energia. Ele te dá tempo para pensar. Quando você responde com silêncio, você mostra que não está disponível para jogos emocionais. Você mostra que está acima da provocação. Você mostra que sua paz não está à venda. Mas o silêncio também é escuta. É observação. É estratégia. O homem sábio fala pouco, mas quando fala, cada palavra tem peso. E isso é respeito. Isso é liderança. 8. Quando se impor, limites e respeito. Dominar emoções não significa aceitar tudo. Existem momentos em que você precisa se impor, precisa dizer não, precisa colocar limites, mas até isso pode ser feito com calma, com firmeza, sem gritar, sem perder o controle. Porque quando você se impõe com serenidade, você mostra que está no comando. Você mostra que sabe o seu valor. O respeito começa quando você se respeita. Quando você não permite que os outros ultrapassem seus limites. Quando você se posiciona com dignidade. E isso não é arrogância, é consciência. Se você chegou até aqui, é porque dentro de você existe essa chama da transformação. Mas a verdade é que sozinho, esse caminho é mais difícil. Foi por isso que eu deixei um conteúdo exclusivo, direto ao ponto, que vai te mostrar como fortalecer sua mente, sua disciplina e sua vida de uma forma prática e comprovada. É um atalho para acelerar seu crescimento como homem e não cair nas armadilhas que fazem a maioria desistir. Clique no link da descrição e conheça agora. Obrigado por assistir até aqui. E te vejo em um próximo vídeo.